Quero deixar para vocês outra palavra da parte de Deus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Jesus falou que ele é o bom pastor, mas também ele falou que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Ele é o bom pastor, mas ele está falando que haveria outros pastores. A palavra pastor, que significa guia. Jesus é o bom pastor. Mas ele aqui, no versículo 16, ele diz que tem outras ovelhas que me convém agregar e que haverá um pastor e um rebanho. Um rebanho e um pastor para cada grupo de ovelhas. Vocês estão me compreendendo? Agora, a questão é, o que não é pastor, viu o lobo, arrebata as ovelhas e ele fica caladinho. É o que está acontecendo com a igreja atual. Não, crente não pode falar de política. Quem disse a você que não pode? Crente não pode adulterar, crente não pode roubar, crente não pode fazer meio de coisa que crente não pode. Quem disse a você que ele não pode falar das coisas pertencentes ao seu alimento, à sua veste, aos seus impostos? Quem disse que ele, como cidadão, ele não pode falar isso? Quem disse a você? Quem disse que o crente tem que compactuar? Olha, esses pastores que só quer a lã da ovelha para fazer roupas, o leite da ovelha, só querem dízimo, isso e aquilo, e não avisam, ainda bem, que uma parcela dos pastores já estão dando aula dentro da igreja, falando sobre comportamento do crente e a política. Como o crente tem que se comportar. O crente não pode estar do lado errado. Mas tem lado na política? Tem sim, meu irmão. Tem sim. Satanás infiltra os deles lá. E você vai servir ao diabo. Você vai pagar imposto para o diabo. Viu? Então é o seguinte, ainda bem que muitos pastores estão fazendo reuniões, ensinando nos cultos, em alguns cultos, sobre isso aí. Viu o lobo, traga. O próprio filho do crente. O filho do crente vai para a escola, ele vota num partido feito PT, o filho do crente vai para lá, chega lá, tem um prefeito petista na cidade dele, tem um presidente petista, tem um senador petista, tem um deputado petista, tem um professor petista ensinando ideologia de gênero dentro da escola para o filho dele. Ensinando o filho dele, dizendo para ele que ele não é homem, não é mulher, não é coisa nenhuma, que é só um germezinho que amanhã, que depois é que ele vai saber o que ele é, e não importa se ele nasceu com um órgão sexual ou com outro, o que importa é a cabeça dele. Por que foi que porque era que os pastores colocavam óleo sobre a cabeça das ovelhas? Para que os mosquitos, as moscas não viessem ofender. E o salmista disse, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pecado entra pela três portas, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E vem pelo ouvir, pelo olhar e pelo que ele aprende. E ele começa agora a andar nos caminhos errados. Os pastores darão conta a Deus por muitas coisas.